e é um ser extraordinariamente inteligente, não pela sua proporção craniana, é porque a origem da sua família, né, ela parte da sexta dimensão e sexta densidade, ou seja, da sexta geração, que da qual eu já tratei diversas vezes aqui para vocês, ok? Vamos para a próxima figura. Você tem aqui os cropteles, certo? E interessante dos cropteles, eu vou falar para vocês. Mas antes de dar uma nota, deixa eu ver o que está aparecendo, que eu fico preocupado com isso. Tá. Então você tem aqui os cropteles, correto? Os cropteles, eles têm 8,10 metros de altura, tá bom? Daqui, ó, do crânio, seguindo aqui, ó, até os pés, eles têm tão somente 8,10 metros de altura, correto? Agora, da sua testa aqui até o finalzinho aqui do seu crânio, eles têm 1,30 m só de alongamento craniano, correto? 1,30 m só de alongamento craniano. Aí você vai ter aí a projeção do tamanho da cabeça deles. Henrique, qual nota você dá para esse construtor estelar? 100%, tá? 100%. A única coisa que não existe neles é essa cor aqui, ó, azulada, tá vendo aqui, ó, meio roxa, essa cor aqui, ó, não existe, tá vendo? Mas você tem aí uma tipologia da família estelar, certo? Que está na milésima dimensão e densidade, correto? E que é nada mais, nada menos do que os cropteles, que estão aí na milésima dimensão e participa do concílio dos 5, correto? O interessante, pessoal, é que nem eu já venho falado para vocês desde os meus primeiros vídeos, né? Que, tá vendo aqui, ó, tirando aqui agora esse rosto, a expansão craniana deles, olha aí para você ver, não é semelhante à expansão craniana dos Senhores do Tempo, que esteve aqui recentemente, eu até exibi aí uma fotografia mais próxima do que eles são? Então, quando você está com Zamaniel, tirando o rosto aqui, você tem aqui a expansão craniana de Zamaniel. Então, daqui para trás é Zamaniel, correto? Só o rosto aqui que muda um pouco, sendo o rosto aí de Zamaniel, ok? Eles têm 8,10 metros de altura, conforme eu falei para vocês, estão na milésima dimensão e densidade, e o interessante eu quero mostrar para vocês agora, quer ver? Deixa eu tentar tirar esse zoom aqui. Deixa eu tirar o zoom aqui, pessoal. Vamos lá, aqui, tá ótimo. O interessante aqui é o seguinte, veja aqui atrás uma nave, que é a nave desta família construtora. E o mais interessante ainda é que se você for na internet e você colocar assim, nave alienígena é encontrada dentro do oceano, você vai ver uma nave que tem essa característica, principalmente por essa abertura aqui, ó. Tá vendo? Principalmente aqui, onde está o mouse aqui, ó, por essa abertura. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, porque eu não tive tempo de procurar, que existe aí um documentário, certo? Que fala sobre os pesquisadores, que seriam, em outras palavras, uma equipe que procura ouro, né, em navios naufragados, eles têm autorização para isso, e toda aquela equipe ele é financiada por uma rede de pessoas muito ricas, e eles começam a explorar o mar. E em uma dessas suas aventuras, o sonar do navio, ele conseguiu, né,
é encontrar uma nave alienígena no fundo do oceano. E ali eles desceram para verificar, segundo o que eles falaram, essa nave, ela era semelhante à rocha, mas era um material metálico. E eles disseram assim que quando aproximavam-se, né, com seus equipamentos e até mesmo o sonar do próprio navio, ele entrava em conflito e o navio todo desligou porque estava em cima da nave. Quando eles falaram isso, né, e soltaram isso, os governos do mundo proibiram qualquer tipo de pesquisa naquela área. Ou seja, hoje naquela área, você pode pesquisar isso na internet, você vai ver que existe navios da China, navios da Rússia, navios americanos e navios de guerra para proteger essa região. Então, eu estive conversando com a Guinachete, perguntei a ela sobre isso, porque antes de trazer para vocês aqui qualquer conteúdo e qualquer figura que se pareça com aquilo do qual eu quero tratar com vocês, eu peço aí confirmação à Guinachete. Ela disse que aquela nave pertence, certo, aos crocteles, que são esses aí que estão aí na tela do seu vídeo, né? Então vale a pena você ir na internet pesquisar sobre isso aí, e se caso existir realmente um documentário, você veja com atenção, você vai gostar, porque depois eu vou ver esse documentário também, correto? E se você encontrar o documentário, poste lá no grupo lá pra gente lá, beleza? Vamos para o próximo. Aqui você tem o éter, tá? O éter, nada mais, nada menos do que correto, um dos concílios dos cinco que estão na milésima dimensão e densidade. Eu não sei se essa figura aí pertence a um jogo eletrônico e nem sei se pertence a algum filme, correto? Mas esta figura aí é o que eu encontrei do mais próximo do que é um membro éter. Os éteres, eles chegam até 5 metros de altura, tem essa característica física humanoide que você está vendo aí na sua tela. De fato, eles não têm olhos, eles não têm ouvidos, eles não têm boca, correto? E o corpo deles, apesar de ser biológico, parece ser todo composto de fibra de vidro. É uma coisa muito linda de se ver, mas são biológicos naturais. Qual nota você dá para essa figura, Henrique, para nos apresentar da maneira mais próxima os membros do Conselho dos Cinco? Eu dou aí 90% em 100, correto? Por que eu não dou 100%? Porque a cor azul, ela não existe, tá? Ele é um amarelo opaco. Essas veias aqui, ó, que parece veias, não sei, não existe também, e muito menos esse ponto verde. E o queixo não tem aqui, certo? Essa variação. O queixo, ele é fino, correto? E não tem aí essa protuberância, né? Aqui. Então, por isso que eu dou aí 90%, correto? Então, pessoal, eu apresentei para vocês aí nesse momento, deixa eu ver se está sendo compartilhado direitinho aqui. Tá sim. Eu apresentei para vocês aí o membro, certo? Os membros dos concílios dos cinco, ou Conselho dos Cinco. Então, essas imagens que eu estou mostrando para você aqui, exceto as dos símbolos que virão, que foi feito por mim mesmo, e algumas pessoas, inclusive, pediram, né, o Henrique, qual aplicativo que você usou para fazer aqueles símbolos lá? Eu não entendo de informática, pessoal, não entendo mesmo. Então, um amigo meu chamado Maico, ele falou comigo assim que esse editor, ele é excelente, eu vou mostrar ele para vocês aqui, e vocês vão entender aí que essas simbologias são aquelas das quais eu vejo e agora eu posso reproduzir sem ficar perturbando o pessoal do estúdio lá, né? Porque cada vez que eu peço eles para fazer alguma coisa, eu tenho que pagar, correto? Obviamente. Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu apresentei para você
o mais próximo da característica física, certo, do conselho que compõe o 5. Fala conselho do 5 porque eu acho que foi a maneira mais próxima que a pessoa, né, que teve aí o seu contato com essas informações, colocou o título de Conselho dos 5, mas não significa que são 5, porque na verdade são muito mais do que 5, ok? Então está aí a explicação para você. Eu espero aí não ter que voltar mais no mesmo assunto, tá bom? Agora vamos falar de Akhenaton, correto? Para finalizar o vídeo. Deixa eu ver se está aparecendo aqui certinho. Está assim. Nós temos aqui a figura de Akhenaton, correto? Para quem não sabe quem é Akhenaton, primeiro pesquise no Google, pesquise os documentários propostos por egiptólogos, tá? De grande nome. Procure saber da história de Akhenaton, que foi trazida de forma corrompida, mas mais para os nossos dias, mas mesmo assim vale a pena você assistir todos os documentários que fala de Akhenaton, tá bom? Depois que você vê o que os egiptólogos, o que os arqueólogos falaram dele, desse que está aparecendo aí na sua foto, você vai lá nos meus vídeos e ouve o que eu tenho para falar dele, que no caso é aí, em outras palavras, a versão do qual me deram a saber, que no caso é Agnachet, Akar, Atilil, Mereconoab, Arnetoliel, Zamaniel, correto? E você vai ter aí a explicação do que é a família, né, que caiu aqui no nosso planeta há muito tempo atrás, certo? Inclusive o Corey Goode, ele fala muito disso e tem falado recentemente. Se você quer saber, me parece que é a 7ª temporada, entre o vídeo 6 e 8. Veja aí o 6, o 7 e o 8, que ele vai falar que esteve ali na Antártica e viu ali essa família estelar congelada, correto? E ele dá lá a explicação do qual a pessoa que estava acompanhando ele deu a ele a entender. Então vale a pena você ir lá e ver. Quando eu tive o entendimento sobre Akhenaton, foi de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu fui colocado entre uma faixa temporal do passado e foi mesclado a realidade daquele presente, e eu comecei a ter os flashbacks do que aconteceu anteriormente e do que estava acontecendo ali na atualidade. Então, por isso eu vou dizer para você, procure o vídeo sobre Aquirim, que é o planeta Aquirim. Aquirim é o planeta onde vieram eles, certo? Onde pertencem eles. E sobre Akhenaton. Então, primeiro você vai ver o vídeo Akhenaton e o outro é o Aquirim, correto? Que é a continuidade da minha explanação de Akhenaton. Então, existe um lugar ali no Egito, certo? Onde existe uma câmara subterrânea muito grande, toda feita de mármore e granito, e lá embaixo existe um salão formidável. E lá eu tive o prazer de ver de forma intacta o corpo gigantesco de Akhenaton, da sua esposa, dos sacerdotes e dos soldados que ali estavam seguindo. E como também vi também as armas que ficam ali para protegê-los quando despertar, correto? Então você vai ter ali um conteúdo bacana e espetacular, correto? Akhenaton, ele tentou mudar o Egito, só que ele foi interrompido, certo? Depois de muitos e muitos milênios à frente, ele foi interrompido e foi tirado do poder e perseguido pelos reptilianos, correto? E ele fugiu e se escondeu e entrou em estado de êxtase, certo? E está até nos dias de hoje. Para você chegar ali não é fácil, correto? O Egito tem uma política totalmente ofensiva e jamais o governo vai falar disso mesmo,
mas nós temos ali alguns egiptólogos, entre eles um famoso, que eu menciono lá no vídeo, que tem conhecimento de onde está o corpo de Akhenaton. Então, por isso eu disse para vocês, olhem, né, o que é colocado como uma forma de pretexto para tentar trazer um indicativo da história que não é verdadeira para a humanidade, e você procure por você mesmo, não só o meu conteúdo, mas como conteúdo de outras pessoas aí que você tem livre acesso, e você vai entender como é tão grandioso esse ser chamado Akhenaton, né? Que são os Akerins, ou em outras palavras, os Elohims, que são o que a Bíblia fala, né? Que os filhos de Deus que caíram na terra. Então você tem aí esse indivíduo, você vê que ele é totalmente diferente do que é proposto, né, pelas figuras antigas do Egito. Esse faraó, ele foi o faraó que quis ser expressado da maneira que realmente ele era, certo? Lembrando que os outros faraós pertencem à mesma linhagem, do mesmo planeta Quirim, só que um foi deixando o governo, não através de morte, mas foi deixando o governo através da sua hibernação criada para que no futuro próximo eles viessem reinar de novo. E acabou que deu tudo errado para eles, e muitos realmente morreram e não fazem mais parte desse plano nem dessa densidade, correto? E eles voltaram ali para o coração do Criador e da Criadora, sendo eles não hostis, correto? Então você tem aí essa primeira figura, você vê aí no colo o filho dele, também com o crânio alongado, certo? E você tem aqui uma outra figura que representa todo o corpo dele. Você vê aqui que a barriga dele é bem flácida, certo? Você vê que o crânio bem alongado. Pela a estatura e o porte físico, vamos dizer que nessa época ele era um adolescente, e teria aí por volta de 2,5 metros, ou para beirar 3 metros, certo? E você tem aqui o famoso Sol, né? Então, se você for lá nos meus vídeos lá, deixa eu ver se está aparecendo aqui, pessoal. Tá. Então, se você for nos meus vídeos lá, você vai ver que eu falo que, na verdade, isso não é um Sol, é uma esfera tecnológica que veio do planeta Akerim e que vinha trazer informações para um dos seus filhos, que é esse que estava no trono naquela época no Egito, chamado Akhenaton, certo? E se você estudar o que falam de Akhenaton, os registros egípcios, você vai ver que ele colocou o Sol como sendo a representação de um único Deus, certo? Então, quando as pessoas na época via essa esfera de luz brilhante como o Sol descer do céu e entrar em contato direto com Akhenaton, as pessoas entendiam a mensagem que Akhenaton queria passar. Lembrando que essa esfera é um objeto tecnológico. Mas as pessoas que retrataram essa imagem tratavam como fosse o Sol que está sobre nós todos os dias. E por que o Sol? Lembra que recentemente eu falei de um lugar inexplicável e um lugar inexplicável 2? E ali eu falei que existe desde o primeiro céu, primeiro universo, primeira densidade, primeira dimensão, que é essa que vivemos, como até o milésimo céu, onde estão assentados, né, o Criador Pai e a Criadora Mãe, e que são celestiais, certo? E para você passar de um céu para o outro, é necessário você passar dentro do Sol Criador, ou seja, os criadores estabeleceram 1000 sóis. Cada sol é vigilante do próprio céu. Lembrando que o universo ele é infinito, à esquerda, à direita, à retaguarda de quem vê e à frente. Mas na vertical ele se torna finito. Por quê? Porque você vai alcançar o próximo Criador e passar por dentro dele para alcançar
o próximo céu. Então vale a pena você também ver lá Um Lugar Inexplicável, e eu trago aí uma explicação muito bacana acerca do que eu vi, ok? Então Akhenaton, como sabia que o criador deste céu, ele era um sol, certo? Porque o criador deste céu são os primordiais filhos dos criadores que estão assentados no milésimo céu. Eles adotaram para eles, a característica do próprio Sol. Só que também eles podem tomar a forma física humanoide que são seres aí que são acima de 1.000 metros de altura, ok? Então vale a pena você ir lá no vídeo e ver. Então, Akhenaton, sabendo disso, ele agradecia sempre ao Sol, ou seja, ao Criador deste céu, por permitir a Federação e a Confederação permitir que estabelecesse aí um contato com a sua família estelar do planeta Aquirim, correto? Então, Akhenaton enviava informações e recebia informações de seus pais e de seus representantes lá no planeta, certo? E isso trouxe uma mudança drástica para a cultura do Egito. Por quê? Porque Akhenaton ele queria mostrar, né, aquela espécie humana de que existe somente um único Criador que qual devemos atribuir respeito, que é o pai e a mãe. E queria mostrar também que não se tratava de deuses algum, aqueles que desciam dos céus para a terra, mas sim de famílias estelares avançadas tecnologicamente. E por isso ele foi perseguido e quase exterminado. Ok? Vamos para a próxima figura. Aqui você tem uma outra representação, onde você vê aqui abaixo duas servas, né? Ou sendo corrigida por um Elohim egípcio, certo? Porque você vê que a semelhança de uma vara na mão dele, e você vê elas pedindo favor ou por misericórdia. Então você tem aqui isso gravado na parede. Então vamos dizer que essas mulheres teriam aí por volta de 1,70 m, 1,60 m, e esse Elohim, ou seja, esse soldado Elohim, ou sacerdote, não sei te dizer, teria aí aproximadamente 4 metros de altura ou 3,5 metros. Então essa figura representa muito bem o que eram os Elohims ou os Aquirins quando estiveram aqui, que nada são os governantes do Egito, correto? Lembrando que ali também, depois de eras, chegou outras tipologias, certo? Que tentaram derrubar os governos egípcios, enfim. Então, se você olhar a história por um olhar totalmente diferente, você vai encontrar aí essas informações. Vamos para a próxima figura. Essa figura aqui, todos vocês já devem conhecer. Deixa eu ver se está aparecendo aqui, pessoal. Eu fico preocupado porque ontem deu erro. Essa figura aqui é uma figura, tá, representativa que pertence àquele filme Prometheus, que é o primeiro filme, Prometheus, correto? Por que eu coloquei essa figura aqui para trazer para você uma informação? Porque muitos me perguntaram assim, Rick, como seria uma câmara de hibernação e de hipersono? Pesquisando no Google, né, o mais próximo que eu achei do que seria uma câmara de hibernação seria isso, correto? Então, para todo esse ambiente aqui de hibernação, a nota que eu dou é 60% em 100. O que eu alteraria aqui do que é, na realidade, a verdadeira câmara de hibernação? Na verdadeira câmara, você não tem aqui esses canos, tá? Você não tem essa parte aqui que são esses fios, esses canos aqui, correto? Ela é um pouco mais profunda, correto? Não existe uma máscara no indivíduo que esteja ali em êxtase, tá? E você tem aqui uma tampa
e nesse filme, na cena, existe aqui uma tampa, tá? Só que essa tampa, pessoal, não é uma tampa densa, ou seja, não é uma tampa sólida, é uma tampa holográfica. Você tem o indivíduo aqui dentro e você tem uma tampa holográfica de luz que envolve todo ele. Ou seja, se você conseguir passar a sua mão, você encosta nele, no indivíduo, sem problema nenhum. E é essa tecnologia, semelhante ao holograma, que faz a autopreservação através de uma bateria infinita, em outras palavras, e conserva ali a temperatura, o oxigênio, né, e priva o indivíduo que está sendo assistido, porque está dormindo, de qualquer mal que vier lhe acontecer. Óbvio que lá na Antártica, conforme Corey Goode mesmo disse, esses gigantes de 4,20 m até 5 metros de altura já estão sob posse do governo americano e eles estão pensando se devem ou não despertá-los, ok? Mas eles vão despertar sim, porque tudo tem que ser cumprido, então isso vai acontecer tão brevemente. E o Corey Goode lá também ele fala que os governos, né, que ele chama de sindicatos e de cabala, ele fala que eles já estão acertando algumas coisas para poder mostrar à humanidade a nave que foi encontrada na Antártica, ok? Vamos para a próxima figura. Bom, antes de falar de qualquer coisa, deixa eu ver aqui que está certinho. Tá sim. Beleza. Para finalizar a explicação aqui, as pessoas me perguntaram assim, Henrique, sobre, né, a questão da Igreja Católica, do Egito, porque as pessoas me disseram assim, Henrique, eu vi muita coisa relacionada no Vaticano e que são símbolos que existem no Egito. Principalmente aquele chapeuzinho, né, bem alongado que os papas, os sacerdotes lá usam, enfim. E eu vi que tem tudo relacionado ao Vaticano, está relacionado de forma direta ao Egito. O que você diz sobre isso? Olha, os homocapenses estão no subterrâneo do Vaticano e da Itália, correto? E isso é fato, é indiscutível. Os homocapenses, eles vêm da quarta geração híbrida dos aquirins. E os homocapenses, eles são os rebelados, certo, de uma espécie. Exemplo, nós aqui no planeta deixamos de existir, mas deixamos uma linhagem genética e será despertada uma nova civilização a partir da nossa herança genética. Então vamos dizer que nós somos os ancestrais de quatro gerações atrás. Então nós somos rebeldes. Cada um quer tomar para si o poder e o domínio, certo? E querem encontrar os seus ancestrais. E foram o que eles fizeram. Eles encontraram na Antártica, em 1930, 1940, esta civilização que estava ali com suas naves, estava ali nas câmaras de hipersono, lembrando que a maioria ali morreu de forma instantânea. Lembra que eu falei para vocês nos últimos vídeos que Attilio ele deu um prazo para que as pessoas saíssem ali daquela ilha que hoje se chama Antártica, e que ele tinha calculado o dispositivo porque aconteceu antes de tudo o primeiro dilúvio, e os saquirins investiram o que restava ali da tecnologia de suas armas para destruir a pirâmide e deter, né, a destruição em massa, mas Attilio, quando construiu aquela pirâmide, ele construiu com uma tecnologia fora do comum, muito superior. Aí você lembra também que eu falei para vocês que quando a água bateu e entrou em contato com o dispositivo aquaperiano, tudo congelou de forma instantânea, e é o que é hoje na Antártica. E hoje os pesquisadores eles falam que a Antártica, aquele continente, ele foi congelado de forma instantânea. E o próprio Corey Goode fala que ali
ele viu sob o gelo pessoas que morreram de uma maneira que não tiveram nem chance de reação, correto? Não vale a pena vocês assistirem. Mas eu não vou ficar só naquele chapeuzinho do Papa, que eu não sei nem o nome, nem também nem quero saber, mas enfim.